Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, eu queria perguntar para cada um de vocês, se por um momento vocês fossem o Senhor Jesus, ou seja, se vocês estivessem no lugar do Senhor Jesus e estivessem vendo esse evangelho pervertido do jeito que está, evangelho que já foi muito além, já ultrapassou, já se misturou, se deturpou, se perverteu tanto que já está totalmente contrário ao evangelho genuíno. Se você fosse Jesus e estivesse vendo essa situação que está acontecendo hoje, de forma real, no mundo, entre aqueles que estão em Cristo, entre aqueles que estão por aí nas denominações, o que você faria? Qual seria a sua atitude para tentar mudar isso? Qual seria a solução que você apresentaria para que as pessoas pudessem entender, compreender e assim puderem escapar desse problema gravíssimo que se chama evangelho misturado do padre pervertido? O que você faria? Você iria fingir que não vê? Iria ficar passivo? Iria deixar os outros se danarem? Iria deixar os outros, as pessoas, indo para a ruína e perdição, sem fazer nada para ajudar, para salvar, para arrebatar muitas pessoas desse fogo que se chama evangelho misturado do padre pervertido? O que você faria? Saiba que o Senhor Jesus está fazendo algo para isso, para arrebatar as pessoas desse fogo, para salvar essas pessoas, para fazer com que elas possam fugir, escapar e sair fora disso aí. Sair fora das denominações, onde os pastores, bispos e apóstolos estão vindo pregando um outro evangelho, que é um evangelho misturado dentro do padre pervertido. Ele está fazendo alguma coisa para salvar algumas pessoas disso aí, para resgatar muitas vidas disso aí, para fazer com que essas vidas possam voltar para o evangelho genuíno. Por isso, ele enviou essa mensagem aqui para a sua vida hoje. Muito importante essa mensagem, muito séria, muito clara e muito simples para a sua vida. Ele manda essa mensagem para a sua vida, porque ele quer te ajudar a sair disso aí, a você escapar disso aí. Porque isso aí não é evangelho genuíno, é um outro evangelho, totalmente diferente, totalmente contrário, totalmente oposto, totalmente misturado do padre pervertido, muito nocivo, causa mal, faz morrer, prejudica, atrapalha, te faz tropeçar, está fazendo você perverter a sua consciência, a sua fé, está te afastando da verdade, está fazendo você viver de um modo contrário à sã doutrina, à verdade, ao evangelho, à graça genuína, enfim, há muitas coisas. Porque o Senhor Jesus está vendo que esse evangelho misturado do padre pervertido tem muitas coisas nele misturadas. Tem o cristianismo, tem o comércio, tem o misticismo, tem fábulas, tem invencionices, tem ensinos de demônios, espíritos enganadores, tem o amor do dinheiro, as riquezas, a prosperidade financeira, muitas coisas absurdas nesse evangelho, que já se tornou, aliás, um evangelho muito destrutivo, muito horrível, não serve para ninguém.
só causa mal. Então, o Senhor Jesus, com esta mensagem aqui, Ele está te dando a oportunidade de você sair fora disso e voltar para Ele, voltar para o Senhor Jesus, voltar para o Evangelho genuíno, voltar para estar firme na graça genuína de Deus, voltar para a graça genuína de Deus, voltar para a sã doutrina, que é perfeita para a sua vida. Você tem que voltar para tudo isso, porque o contrário de tudo isso está dentro desse evangelho misturado dentro do padre pervertido, que você, infelizmente, está tolerando de boa mente. Essa é a realidade. Essa é mais uma coisa que o Senhor Jesus está vendo. Você está tolerando isso de boa mente, como se fosse algo comum, normal e aceitável para a sua vida. Mas não é. O que é para a sua vida é o evangelho genuíno, para o qual você tem que voltar. Essa é a oportunidade que o Senhor Jesus está te dando. Então, chegou a hora de você ver com seus próprios olhos. E isso dá para você ver por aí nas denominações. Onde você vai, onde você sai de sua casa para ir para essas denominações, é lá que está acontecendo isso. Diante dos seus olhos, você tem que ver. Abre os olhos para você ver. Que você vai ver a realidade, as consequências, o mal que isso está causando na vida de muitas pessoas. Meus irmãos, talvez até na sua também já esteja acontecendo isso. E você talvez nem tenha se dado conta ainda desse perigo grave que você está correndo enquanto estiver envolvido e enredado por esse evangelho misturado dentro do padre pervertido. Então, chegou a hora de você abrir os olhos, despertar, acordar para a realidade para a qual o Senhor Jesus está te chamando, que é para o evangelho genuíno que Ele está te chamando. Ele está te chamando para você voltar para o evangelho genuíno. E agora o que você vai fazer diante disso? Qual será a sua decisão, a sua escolha? Qual será a sua iniciativa? Será que você vai corresponder à expectativa do Senhor Jesus? Ou vai continuar onde está? Vai continuar em denominações? Vai continuar envolvido e enredado por esse evangelho que só está prejudicando a sua vida? Onde você vai ficar? De qual lado você vai ficar? É hora de decidir, é hora de escolher. O tempo é agora. É urgente que você faça isso. O Senhor Jesus já está esperando você fazer isso há muito tempo. Então, faça isso hoje. Não deixe para amanhã. Não fique prolongando isso por muito tempo. Não fique fazendo isso. Isso é errado. Não serve para você. Então, o que o Senhor Jesus quer é o seu próprio bem. Mas você tem que querer o seu próprio bem também. O bem que o Senhor Jesus quer tem que ser o mesmo bem que você quer para a sua vida. Então, a melhor coisa para você hoje, o melhor favor que você possa fazer para você mesmo hoje é voltar para o evangelho genuíno. O Senhor Jesus está te dando essa oportunidade de você se purificar dos erros, de você sair desses erros, para nunca mais voltar para eles, mas para que você esteja, sim, no evangelho genuíno, para que você nunca mais possa se afastar da esperança desse evangelho e continuar permanecendo na verdade desse evangelho, vivendo por esse evangelho, pregando esse evangelho. Então, meus irmãos, isso é o que o Senhor Jesus quer. E o que você quer? Você quer obedecer à vontade do Senhor Jesus e voltar para o evangelho genuíno? Se a resposta for sim, é hora de você fazer isso hoje. Então, essa é mais uma oportunidade que o Senhor Jesus está te dando a você. Não sei quantas mais Ele vai te dar, mas chegou a hora de você agarrar essa oportunidade, tomar posse dessa oportunidade, para nunca mais sair do Senhor Jesus e nem do Evangelho, para que você possa viver para sempre de modo digno o Senhor Jesus, para o seu inteiro agrado, e também
de um modo digno do Evangelho em todo o tempo. Então que você possa fazer isso. Fazer isso para que assim você esteja tomando uma decisão que o próprio Senhor Jesus aprova. Então que isso possa acontecer em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseado nessa mensagem aqui, que veio da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, hoje eu vou ler mais uma mensagem muito séria e importante, que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E é por essa mensagem que ele vai nos falar claramente, para nos esclarecer, para tirar as nossas dúvidas, para nos edificar com a mensagem que ele vai falar para você agora. É uma mensagem muito importante, que você possa dar ouvidos e prestar atenção, porque isso é o que o Senhor Jesus espera que você faça. O objetivo dessa mensagem é fazer isso para a sua vida. Então, eu vou ler essa mensagem aqui que se chama Olhando Firmemente. Sim, meus irmãos, o nome dessa mensagem que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje é Olhando Firmemente. Sim, meus irmãos, porque com os nossos olhos, esses olhos aqui, nós temos que olhar firmemente para o Senhor Jesus. Sempre, todos os dias, sem parar. Não podemos nos desviar. Não podemos desviar o olhar do Senhor Jesus em tempo algum. Não podemos fazer como Pedro, que quando estava olhando para o Senhor Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele começou a reparar no vento, na força das ondas do mar, ele começou a naufragar, começou a afundar. Esse foi o erro dele. Olhar para outras coisas, olhar para os lados, olhar para as circunstâncias que estavam acontecendo, as coisas que estavam acontecendo ao redor dele, tiraram dele o foco da visão quando ele estava olhando para o Senhor Jesus. O mesmo sentido é hoje, meus irmãos. Hoje, cada um de nós não podemos, em tempo algum, desviar os nossos olhos do Senhor Jesus. Os nossos olhos têm que estar postos nele, têm que estar fixos na direção dele, olhando para ele. E enquanto olhamos para ele, não podemos se desviar, reparar em outras coisas que estão acontecendo pelo mundo. Não podemos deixar que isso aconteça, porque quando isso acontece, as consequências podem ser terríveis para as nossas vidas. Nós podemos naufragar, nós podemos afundar em ruína e perdição. Então, para que isso não aconteça em tempo algum, nós devemos continuar olhando firmemente para o Senhor Jesus. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso guia, o nosso mestre, o nosso único mediador entre Deus e os homens. Ele é o pastor e bispo de nossas almas. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o apóstolo da nossa confissão, o nosso eterno e sumo sacerdote, meus irmãos. Então, temos que olhar para ele, porque temos que entender que a graça dele nos basta. Então, não podemos nos desviar disso em tempo algum. E nessa graça que nos basta, devemos estar firmes. E para que isso aconteça, temos que continuar olhando firmemente para o Senhor Jesus. Durante todo o tempo de nossa carreira, durante todo o tempo de nossa peregrinação, até o fim, temos que olhar para o Senhor Jesus, para que possamos ver nele aquele que é nosso exemplo, para que possamos praticar tudo aquilo que o próprio Senhor Jesus começou a fazer e ensinar. Então, se praticarmos isso, mantendo os nossos olhos fixos no Senhor Jesus, vamos chegar no final aprovados. Vamos conseguir ser fiéis à morte, vamos conseguir
ser fiéis ao Senhor Jesus até a morte. Então, meus irmãos, só existem bons resultados, só acontecem bons resultados na nossa vida se continuarmos olhando firmemente para o Senhor Jesus. Não vão acontecer coisas ruins, não vão acontecer coisas más, coisas nocivas, coisas que nos prejudicam, se continuarmos a olhar firmemente para o Senhor Jesus. Não, vão acontecer só coisas boas, só resultados aperfeiçoadores para a vida de cada um de nós. Então que nós possamos continuar olhando para o Senhor Jesus. Mas antes de ler a mensagem em si, que se chama Olhando Firmemente, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, que tem um pouco a ver com essa mensagem. E esse texto que eu vou ler aqui, meus irmãos, é, sem dúvida alguma, um conforto divino para você e para mim. E esse conforto nos edifica, nos tranquiliza. Esse conforto nos dá convicção, nos dá certeza, nos dá confiança, nos dá ânimo para prosseguirmos, olhando firmemente para o Senhor Jesus. Mesmo que nós não o possamos ver fisicamente, mesmo assim, devemos continuar olhando para o Senhor Jesus, pela fé, pelo fato de nós crermos nele, pela fé. Então, meus irmãos, isso é muito importante. Não podemos deixar de olhar para o Senhor Jesus. E esse texto aqui vai nos confortar, vai nos dar mais vontade de ficar olhando para o Senhor Jesus. Ele vai nos estimular, vai nos encorajar a viver assim. Então, eu vou ler esse texto aqui agora, que está na primeira epístola de Pedro. E o texto diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, meus irmãos, mesmo que nós não possamos ver o Senhor Jesus fisicamente, mas se cada um de nós o amamos sinceramente, e mesmo que não estejamos vendo agora, mas crendo nele por meio da fé, temos que exultar com alegria indizível e cheia de glória. Sim, meus irmãos, porque se continuarmos olhando para o Senhor Jesus, crendo nele pela fé e vivendo pela fé, vamos obter a salvação da nossa alma. É isso que vamos obter no final. Então, meus irmãos, isso é recompensador para nós, para as nossas vidas. Isso é um estímulo para continuarmos com perseverança, olhando firmemente para o Senhor Jesus. Vamos fazer isso, meus irmãos. Vamos viver assim, olhando para o Senhor Jesus. Porque quando cada um de nós olhar para o Senhor Jesus, nós vamos conseguir vê-lo. Ele vai se revelar. Nós o veremos. E ao vermos ele, iremos ver aquele que é a expressão máxima do ser de Deus.
Nós o veremos assim. Nós o veremos sim, dessa forma. Isso é algo que é muito melhor, é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que possamos ver nesse mundo. Nesse mundo existem muitas coisas que podem nos atrair por causa de nossos olhos, pelo que vemos. Mas nenhuma dessas coisas procedem de Deus. E o Senhor Jesus procedeu de Deus. Ele foi o Verbo de Deus encarnado. Ele veio aqui dessa forma, enviado pelo Pai. E nós estamos vendo ele assim. Nós estamos vendo ele assim. E isso é algo que não tem preço que pague. Então vamos continuar com essa firmeza em olhar para o Senhor Jesus para sempre, para que assim possamos chegar no final de nossa carreira aprovados pelo Senhor Jesus. Então, meus irmãos, que isso possa servir de estímulo para as nossas vidas. Esse texto que está na primeira epístola de Pedro. Então vamos nos edificar ainda mais por causa desse texto, que é muito importante para as nossas vidas. Então agora eu vou ler aqui essa mensagem que se chama Olhando Firmemente. E ela começa assim: está escrito, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, mais do que nunca, cada um de nós temos que manter com muita firmeza os nossos olhos fixos em nosso Senhor Jesus, que é o único pastor e bispo de nossas almas, para que assim possamos viver na simplicidade e pureza devidas a Ele, para que assim os nossos olhos não nos levem a considerar outras coisas terrenas, como os negócios desta vida, a fascinação das riquezas, um outro evangelho diferente, os templos construídos por mãos humanas, que são as denominações, outras doutrinas estranhas, as consequências da orgia e da embriaguez. Sim, meu irmão, com os nossos olhos não podemos considerar as preocupações deste mundo, a apostasia da fé, a inversão de valores, as fábulas, os escândalos, um outro Jesus e muitas outras coisas que fazem com que desviemos os nossos olhos do autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus, para assim começarmos a afundar na ruína e perdição, para as quais todas essas coisas estão lentamente nos levando, para causar a nossa morte física e espiritual. E essa, infelizmente, é uma realidade que já está acontecendo com muitos entre nós. Meu irmão, para você continuar correndo com perseverança a carreira que lhe foi proposta, sempre fiel e obediente ao Senhor Jesus até a morte, você tem que continuar olhando firmemente só para Ele, porque Ele é o seu único exemplo, capaz de fazer com que você, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, possa fugir, sair fora e escapar de todas essas coisas que são inúteis, fúteis, fermentos, lixos e porcarias nocivas para a sua vida. Por isso, nunca deixe que os seus olhos, em tempo algum, te façam tropeçar e cair por causa de nenhuma dessas coisas, que o Senhor Jesus não aprova e muito menos concorda que você esteja olhando e considerando, ao ponto
de se deixar envolver e se enredar por elas. Meu irmão, se você quer estar de pé na presença do Senhor Jesus naquele dia, então não fique reparando nas coisas do mundo, nas coisas do mundo, que o próprio Senhor Jesus nunca reparou e nem mesmo nunca participou de nenhuma delas. Por isso, tenha como objetivo sério de sua vida olhar firmemente apenas para o Senhor Jesus, que deixou exemplos para que você os veja e siga os passos dele, para que durante todo o tempo que resta de sua peregrinação, você nunca possa se macular ou se tornar repreensível por causa de muitas coisas erradas que são totalmente inconvenientes para a sua vida. Por isso, você e eu temos que continuar, sim, olhando para o Senhor Jesus, porque Ele é fonte profunda e inesgotável, que os nossos olhos nunca vão se encher de ver. Então, meus irmãos, agora, o que nós devemos fazer com essa mensagem que o Senhor Jesus nos deu hoje, nos enviou hoje, e agora essa mensagem já foi lida. E agora, nós devemos fazer com que o objetivo dessa mensagem se cumpra em nossas vidas, que é o de fazer com que cada um de nós hoje possa continuar olhando para o Senhor Jesus, firmemente, até o fim. Então, meus irmãos, nós temos que viver isso. Infelizmente, hoje, muitos olharam para as riquezas, para o amor do dinheiro, para a prosperidade financeira. Olharam para o cristianismo, para fábulas, para invencionices, para o misticismo, para o comércio, para um outro evangelho, para um outro Jesus, para ensinos de demônios, para espíritos enganadores. E ao olhar para cada uma dessas coisas, se desviou da verdade, se desviou do Senhor Jesus, se desviou do evangelho, se desviou da verdade, da graça genuína, se desviou. Mas, mesmo assim, ainda o Senhor Jesus ainda lhes dá a chance de eles se purificarem desses erros, de eles se arrependerem disso aí, de eles darem um giro de 180 graus e voltarem os seus olhos para o Senhor Jesus, porque Ele ainda é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então, ao olharmos para Ele, vamos ver nele a sua simplicidade, a sua pureza, que tem que estar em nossas vidas também. Vamos ver nele muitas coisas importantes que devemos ter em nossas vidas. Então, meus irmãos, Ele é o nosso exemplo. Vamos continuar olhando para Ele e esquecer essas coisas mundanas, essas coisas terrenas, essas coisas passageiras. Esses negócios dessa vida não servem para nós ficarmos olhando. Isso só nos faz tropeçar. E se os nossos olhos nos fazem tropeçar, temos que arrancar eles de nós. Porque é melhor, como o próprio Senhor Jesus disse, é melhor entrar na vida cego do que ter os dois olhos e ser lançado no inferno. Não podemos cometer esse erro. Por isso, meus irmãos, vamos parar de olhar para essas coisas que são inconvenientes, que não nos edificam em nada. Não podemos deixar que essas coisas nos dominem. Não, meus irmãos, isso é errado. Vamos fazer o que é certo. Vamos acertar. Hoje, o Senhor Jesus está nos dando a chance de acertarmos. E tudo tem que começar pelos nossos olhos, pelo que nós vemos, para onde nós olhamos. E segundo as Escrituras, nós temos que olhar firmemente apenas para o Senhor Jesus até o fim. Então, esse é o objetivo dessa mensagem que o Senhor Jesus nos deu hoje. Vamos fazer com que essa mensagem possa produzir em nós esse bom resultado
de continuarmos olhando com firmeza para o Senhor Jesus até o fim. Então, meus irmãos, agora só depende de cada um de nós, porque tudo já foi falado aqui. Agora, a nossa compreensão, a nossa conclusão de tudo que já foi falado tem que servir para que nós possamos continuar olhando firmemente para o Senhor Jesus até o fim. Então eu espero que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.